Bom, então vamos lá, nós estamos gravando. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos começar a nossa aula 44, e o assunto da alma ainda persiste um pouquinho, depois vai mudar um pouco o assunto, né? Então nós vamos fazer a nossa prece. Você quer fazer? A Grace vai fazer a prece para a gente. Então vamos todos, mais uma vez, com nossos corações plenos de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca da nossa melhora espiritual, dos nossos de esclarecimentos, que nos ajuda a ter uma melhor compreensão, sim, da vida, da nossa realidade, e assim, com melhor discernimento, nós conseguimos ser melhores. Obrigado aos espíritos que são responsáveis pelos nossos estudos, a nossa gratidão a esses irmãos que nos estimulam a sempre estarmos aqui. Obrigado, a gratidão também ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, e pedimos assim a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos e conduza nossas palavras. Que assim seja, graças a Deus. Ok, vamos lá. A gente está falando ainda de alma, né? O assunto ele é um pouco longo, porque nós temos que entender que, mesmo nos dias de hoje, e a gente que estuda o Espiritismo, a gente ainda persiste algumas dúvidas. Porque quando você fala que a alma é o espírito encarnado, então você pode dizer assim, não, mas então por que fala alma? Por que não fala espírito? O ponto é, a espiritualidade fala alma e fala espírito. Então, se fosse uma coisa criada pelo Kardec ou por alguns outros filósofos, a gente poderia pensar assim, mas não. Isso é uma maneira de falar dos próprios espíritos. Então, existe uma razão. E a razão que nos chega, assim, de uma forma simples, e pode ter outras, é que quando o espírito encarna, né, ou reencarna, quando ele está na carne, quando ele está aqui encarnado, ele tem uma vida muito diferente em termos de necessidades, relações, do que a vida no mundo espiritual. Mesmo espíritos com um nível evolutivo não tão grande, mas um pouco igual ou melhor que o nosso, vão perceber que quando ele encarna, ele é tomado o seu tempo quase todo voltado para o corpo, e para as coisas do corpo, para as necessidades do corpo. E quando eu falo corpo, eu estou falando do corpo físico, estou falando da mente, estou falando das emoções, todo o aparato que desemboca no momento em que o ser está vivendo no mundo material. Só a gente raciocinar assim, ok, quando você desencarna, vamos imaginar que você é um espírito médio, né, médio, vamos falar assim, de uma evolução média, não tão grande, e você desencarna e tem a felicidade de ir para nosso lar. E lá você vai ter várias situações, mas você vai ter uma condição muito boa ali, né, estudar e tal, aquela coisa toda, ver coisas lindas, ver evolução e tal. Mas lembra que nosso lar, ele fica ainda no umbral, tá? O nosso lar e outras colônias está dentro do espectro umbralino da Terra, mas é muito melhor. Então você vai viver ali e a sua vida vai ser voltada para o aprendizado, para estudar, para ajudar, para trabalhar em prol das pessoas. Então você começa a perceber que a maioria do seu tempo é tomada para fazer coisas boas para a comunidade, para as pessoas. Então, quando você encarna, você percebe que a maior parte do seu tempo é tomada para você fazer coisas para você, para o seu corpo, para as suas emoções, para os seus instintos e tudo isso. Essa diferença se acentua muito quando você percebe espíritos missionários de um alto nível evolutivo quando encarnam, tirando Jesus de fora da questão. Mesmo um Francisco, um Paulo e outros grandes espíritos, quando encarnam, eles vivem, o próprio Santo Agostinho, eles vivem momentos em determinadas etapas da vida deles, da juventude, adolescência,
que são muito voltados ainda para coisas físicas, com algumas confusões, mas eles brincam, eles vão em festa, e é aquela energia. Mas que rapidamente o espírito toma conta. Ou seja, o espírito fala: não, as minhas coisas que você veio fazer aqui, não as suas coisas materiais. E aí aquele espírito cai em si e percebe que, mesmo encarnado, ele está ali, deveria estar voltado para as coisas espirituais, e faz. E é isso que acontece, né? Isso significa que, em algumas situações, essa relação de você encarnar e você se ver voltado completamente para as necessidades materiais é para espíritos do nosso nível e um pouquinho acima. Os grandes espíritos passam por esse momento, exceto Jesus, passa por esse momento muito pouco, e logo em seguida eles percebem a verdadeira função, missão, o papel deles aqui na Terra. E daí, por isso, eu entendo que você diz que quando encarna é alma, porque a relação do espírito, quando encarnado, com as pessoas e com as coisas, com o mundo, é diferente de quando ele está desencarnado, que a relação, se ele tem um nível um pouco melhor, é totalmente voltada no trabalho fraterno, no aprendizado, na questão espiritual. Eu queria fazer essa introdução para a gente ir colocando na cabeça por que se fala de alma, por que não fala só espírito, porque tem uma diferença. Tá? Ok. De novo, é assim. Vocês não precisam esperar eu parar de falar para perguntar. Eu estou falando alguma coisa, na hora que bate em você uma dúvida, você diz: por favor, estou com uma dúvida. Estou com uma dúvida. Eu paro e vamos ver a dúvida. Porque senão a pessoa acaba deixando e a gente vai se empolgando com o material e vai passando, e depois a pessoa acaba não falando, esquece, e não é legal. O trabalho, apesar de não ser presencial, a gente pode usar uma maneira de trazer alguma coisa dele para o presencial, que é tirar a dúvida, conversar. Estou com dúvida disso, ok, vamos falar disso. Né? Então, vamos lá. Aula 44, nós então aí vamos falar do Livro dos Médiuns, capítulo 24. Então, vocês percebem que há algumas explicações, ele busca explicações em outros livros da codificação. Então, aqui buscou no Livro dos Médiuns. Vamos lá. Julgamos os espíritos, já o dissemos pela linguagem, como julgamos os homens. Então, o que ele está dizendo assim: ora, se o espírito está falando com você numa reunião mediúnica, perceba que tipo de linguajar, como ele fala, pausadamente, se ele é um espírito ansioso, se é estressado, que tipo de linguagem, de linguajar, né, linguagem, ele usa. Isso já denota o tipo de espírito que é. Isso é importante entender, tá? Principalmente vocês que estão fazendo trabalho, estão fazendo estudo da área da mediunidade, ter cuidado com isso, tá? A gente às vezes é pego de surpresa. Vou contar rapidamente aqui uma experiência que nós trabalhamos muito em reunião mediúnica um bom tempo, estudamos, demos curso e depois acabamos trabalhando em reuniões mediúnicas de desobsessão, reunião mediúnica de tratamento, tinha várias facetas. E numa dessas reuniões, era mais ou menos 10 a 12 médios, e os processos de incorporação aconteciam simultâneo, bem rápido. Então você tinha 10, 12 médios, você tinha aí uma média de 2 a 3 incorporações por médio, mas tinha uns 3 ou 4 que não davam incorporação, era outro tipo de mediunidade. Então você tinha aí na faixa de 20, 25 incorporações numa noite até. Né? Você tinha 8, 7 médios que davam incorporação, então você tinha 3 incorporações, 2 às vezes um pouco mais. E dentro de uma reunião mediúnica, nós estávamos trabalhando, e no início a parte de orientação eu fazia, e depois a gente colocou mais uma pessoa para ajudar, porque começou a ter muita incorporação, e às vezes o espírito, eu estava falando com o médium, com o espírito que estava ali, né, com o médium, e já tinha um outro médium dando sinal que já estava ali o espírito também querendo falar, e a gente dizia: ele vai esperar quando eu acabar aqui, tudo tem uma ordem. E aí depois nós chegamos à conclusão que o volume era grande, colocamos mais um
dialogador, doutrinador, sei lá, cada hora aparece um nome diferente para isso. Mas o que é interessante nisso é assim, o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vaidade. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelas coisas do universo, pelas estrelas. Isso sempre me apaixonou muito. Eu tenho muitos canais que eu sou inscrito que eu gosto de ver. E numa reunião, nós estávamos lá falando e de repente incorporou, né? A palavra incorporação não é muito boa, mas é assim. O Espírito falando, olha, nós estamos aqui, eu mais um grupo, viemos aqui observar o trabalho que vocês estão fazendo. E eu queria dizer que nós somos de outra galáxia. E nós viemos aqui para observar esse trabalho. A primeira coisa que veio à mente é a vaidade. De outra galáxia, nessa reunião. Mas só foi isso também. Porque os benfeitores espirituais que nos orientam, nos ajudam, já deu toque, né? E aí eu falei assim, bom, se é ou se não é, não importa. É possível que seja? Bom, se é espírito, é. Se é desencarnado, você pode fazer viagens imensas. Mas eu falei para ele assim, olha, então, por favor, pode ficar, pode presenciar, pode analisar e fique tranquilo. Pronto, acabou a conversa. Se você deixa a vaidade ser maior, você vai começar a puxar a conversa com ele, querendo saber, olha como é que é lá. Pronto, aquilo vai criar uma situação onde vai criar um vínculo. E se aquilo não for o que é, né, de verdade, você criou um problema para a sua reunião. Então é só para a gente chamar a atenção de um exemplo vivido para que a gente que está estudando mediunidade, aqui nós estamos falando do livro dos médiuns, que a gente tenha cuidado com esses processos. Então vamos lá. Então julgamos os espíritos pela linguagem, tá? Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Então recebeu 20 cartas de pessoas diferentes que ele não conhece. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes. Às vezes é muito fácil, às vezes depende de uma capacidade intelectual maior para distinguir. Educadas ou sem educação, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas e sentimentais. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Ele coloca sem exceção, porque quando um espírito vai dar uma comunicação, em qualquer situação, numa reunião mediúnica, no centro espírita, existem ali os protetores, os mentores que estão observando. Às vezes a comunicação vem para testar os médios, para testar o doutrinador e tudo, mas no geral o trabalho corre como uma sequência de um padrão, onde determinadas situações não vão acontecer. Um espírito falando maravilhoso, falando uma coisa linda, você imagina que é um espírito muito evoluído e ele não é. Pode acontecer, mas é raríssimo. Então a linguagem, o jeito de falar, a calma, o assunto que ele fala, o que ele diz às pessoas, né? O que ele diz ao grupo, qual tipo de incentivo, de motivação que ele dá ao grupo. Normalmente eles são genéricos, eles não são específicos, raramente são, só em situações muito, muito críticas eles podem ser específicos, mas em geral não são. Esses são os espíritos de um nível melhor. Então essas coisas são cuidados que nós devemos ter, porque ele está falando aqui sobre essa questão de ser enganados, né? De ser enganados. De novo, interrompa quando quiser. Aqui nós entramos na questão 144. Aqui ele ainda vai falar um pouco de alma, mas está saindo um pouquinho daquele assunto ali, que eram os assuntos de julgar as palavras, não saber, trocar as palavras, fala que alma é uma coisa, alma é outra, então entrou aquela questão do livro dos médiuns para reforçar o aspecto do cuidado na correspondência que a gente faz com os espíritos. Então vamos lá. O que se deve entender por alma do mundo? Alma do mundo.
O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então, veja só, o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Então, se você pensar só até aí, você vai entender qual que é o princípio. O princípio espiritual, o princípio material. É o princípio que nasce as individualidades. De onde nasce? Nasce de Deus, da criação. Tá? Mas os que servem dessa expressão não se compreendem. As mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra atribuir uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugartenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Tem mais. Se quiseres, pode dizer, aqui já é o Miramês, que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra, com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e desses a toda a criação interminável de Deus. Ele sensibiliza a matéria para que essa obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar a essa força energética do mundo de hálito divino. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, o fluido universal interpenetra a matéria, é isso que ele está falando. E o que ele faz ali? Vai criar uma sensibilização. Então, a matéria inorgânica, e aí você vai ter uma matéria orgânica que vai ser sensibilizada por um fluido universal, né? Princípio vital, e é isso que ele está dizendo. Vai energizar o quê? O mundo. Aí ele fala, é o hálito divino. É uma maneira também de dizer. E aí eu achei interessante, marquei de vermelho, porque dentro do movimento espírita existe material sobre esse assunto e que é interessante a gente entender. Em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando, sob sua regência. Encontra-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sobre suas benéficas ordens. Assim, ocorrem todas as outras divisões. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo o que se passa através dos operários do bem. Olha que coisa interessante isso. Toda a parte ambiental, as florestas, as leguminosas, as plantações, tudo isso existe um lado espiritual. Porque se você pensar na vegetação, ela tem uma energia ali, tem um princípio espiritual com ela ali, trabalhando para aquilo florescer. E aquilo demanda trabalho. E ele está dizendo, existe um espírito de um nível elevado, preparado para cuidar dessa área. E sob a seu comando existe uma quantidade imensa de espíritos e de outras coisas mais que nós não damos o nome exatamente de espíritos. Né? São seres que trabalham naquele aspecto. E aí entra dentro do movimento espírita, entra algumas coisas que as pessoas começam a misturar com outras, e aí cria uma certa confusão. Aí vai falar, tem as fadas da floresta, existem sim seres diferenciados, e isso está dentro do movimento espírita, né, que trabalham nesse aspecto, e que algumas pessoas de vidência às vezes veem. Isso é uma coisa muito interessante. Se as pessoas que ainda nunca leram ou nunca viram esse assunto, depois manda para nós aqui a pergunta, ou se quiser fazer, e a gente manda material que existe sobre isso. Não é muito, mas tem material sobre isso sim. Ok? Então vamos lá. Assim também, então da mesma forma que falou da vegetação, do meio ambiente, da floresta, assim também com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para tal evento. Existe ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual
para a preparação destas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Então, vocês estão entendendo aqui que o Miramês está apresentando para a gente um organograma. É isso que ele está apresentando. Olha, no mundo, não é? Tem Deus, mas tem os operários, tem aqueles que trabalham em apoio, fazendo o trabalho de mão aqui que tem que fazer. E ele mostra aqui um organograma para a gente, dizendo assim, ó, as profissões, né, todas têm uma direção no mundo espiritual. Então, quando a gente fala assim, eu vou me desenvolver moralmente, mas eu não gosto de estudar muito, você vai. E você pode realmente se desenvolver moralmente, ajudar os outros, fazer o bem, tal, tal, tal. Mas o que vai acontecer com você? Você vai progredir espiritualmente e vai parar, vai travar. Por quê? Olha como que isso aqui encaixa direitinho. Se nós olharmos o triângulo da evolução, nós vamos ver que a base são espíritos primitivos e de expiação em provas. Nós. É o basicão. Depois você vai para o segundo nível, né? A segunda ordem, tem a terceira ordem. Então, tem a primeira ordem, tem a terceira ordem, que somos nós, espíritos de expiação em prova e primitivos, tem a segunda, que são os espíritos mais evoluídos, e tem a primeira ordem, que são espíritos puros. Na segunda ordem, saindo da nossa, o primeiro que você encontra são os espíritos benevolentes. O que são os espíritos benevolentes? O nome já diz. São os espíritos que desenvolveram a bondade, a ajuda, a caridade. Todo esse aspecto foi muito forte na vida desse espírito por várias encarnações. Então ele se tornou uma pessoa boa, que ajuda, que faz, que pode contar com ele. E ele está na classe dos benevolentes, que é o primeiro degrau da segunda ordem. Só que tem um problema. Quando ele chega ali, ele trava se ele não entrar no aspecto da sabedoria. Porque depois dos benevolentes vem os espíritos sábios. Depois dos espíritos sábios vem o espírito de sabedorias. Depois vem os espíritos superiores. Percebe? O que então um espírito superior precisa? Ser benevolente, ser sábio e ter sabedoria. Olha quantas coisas ele precisa. Então, o que o Miramês está mostrando aqui é uma comprovação muito interessante que dentro da estrutura organizacional, né, divina, cada coisa que é importante no mundo tem a sua correspondência no plano espiritual e o seu coordenador. É disso que ele está falando para nós aqui. E interessante que eles estudam também, os espíritos estudam, como Com certeza. nós aqui. E estudam num nível maior. Pode falar, meu amor. Eles estudam. O interessante é que, assim como aqui, né? Obviamente, talvez seja diferente, mas uma grande semelhança, que cada área tem grupos de pessoas que se interessam, por exemplo, uns pela botânica, outros pela engenharia, outros pela medicina, e lá também eles se preparam da mesma forma, grupos, né? Cerca de advogados, né? Em vários tipos de profissões, tem espíritos também que se estudam, né, para nos orientar. Não, olha, a Grace está falando isso, mas ela sabe disso, ela já teve algumas experiências com isso. Vamos falar da medicina. A medicina é uma profissão maravilhosa, porque ela vai cuidar de ajudar as pessoas a viverem com saúde. E isso não é fácil. E se for um bom médico, esse médico ele pode fazer muitas coisas importantes. Só que se for um bom médico, tem outra coisa, ele vai estar acompanhado por um espírito que sabe mais do que ele, intuindo. Isso acontece mesmo, gente, isso acontece mesmo. Bons médicos têm espíritos intuindo. Na verdade, todo o aparato médico que tem no mundo tem espíritos ali ajudando para que as coisas aconteçam de forma correta. Se você pensar na política, a mesma coisa. Por mais que a gente imagine, não, mas tem ali espírito tentando ajudar. Na religião, então, nem se fala. Né? Então, para cada uma dessas, vai ter aqueles espíritos que estudam, que sabem o que é o correto, o que é o certo naquela área, e vêm intuir os profissionais ali. Isso está me fazendo até lembrar, né, que eu sou professora, estou aposentada, professora de matemática e física, e quantas vezes
às vezes o aluno me fazia uma pergunta, eu tinha problemas de matemática que eu não conseguia encontrar uma solução, resolver, né? E quantas vezes não foi uma nem duas vezes, não, porque eu dormia e sonhava. Então, agora, ele falando isso, eu lembro, certamente algum espírito ali, amigo, né, professor, né, que me ajudavam a solucionar problemas. No outro dia de manhã, eu acordava com a solução do problema, já escrevia, né, para poder repassar para os meus alunos, né. Interessante, agora me fez lembrar disso, que acontecia isso comigo algumas vezes que eu tinha dúvida, né? É isso aí. Então, nós nunca estamos sozinhos, né? Aqui na questão 144 ainda, já na Revista Espírita, né, setembro de 1868. A Terra não tem alma que lhe pertença propriamente, porque não é um ser organizado como os que são dotados de vida. Ela os tem aos milhões, que são os espíritos encarregados de seu equilíbrio, de sua harmonia, de sua vegetação, do seu calor, de sua luz, das estações, da encarnação dos animais, pelos quais eles velam, assim como pela dos homens. Pronto, então está deixando bem claro, existe quantidade enorme de espíritos que trabalham no planeta, mas para todos esses aspectos aqui, não para o planeta em si, né? A Terra, o planeta Terra, não. Então é assim. Quer dizer que tais espíritos sejam a causa desses fenômenos. Isso não quer dizer que tais espíritos sejam a causa desses fenômenos. Eles os presidem, como os funcionários de um governo presidem a cada uma das engrenagens da administração. Então, os fenômenos existem, eles não causam os fenômenos, mas eles trabalham coordenando, ajudando. Quer dizer, existem muitas coisas que você precisa fazer, intuindo pessoas para fazer determinadas coisas ou não, porque quem está encarnado pode trabalhar junto com esses grupos e trabalha. Depende do nível de sintonia. A Terra progrediu à medida que se formou. Ela progride sempre, sem jamais se deter, até o momento em que tiver atingido o máximo de sua perfeição. Tudo que nela é vida e matéria progride ao mesmo tempo, porque à medida que se realiza o progresso, os espíritos encarregados de velar por ela e seus produtos progridem, por sua vez, pelo trabalho que lhes incumbe, ou cede lugar a espíritos mais adiantados. Nesse momento, ela chega a uma transição do mal ao bem, do medíocre ao belo. Olha, o que ele está dizendo assim, que o planeta também progride. Como assim o planeta progride? Bom, as coisas que existem no planeta se tornam melhores. Vamos pensar? Eu já disse que eu gosto do universo, então vocês imaginam quantas vezes eu já vi vídeos sobre a Terra na pré-história, a Terra na construção, a Terra quando começou. E são mudanças imensas. São mudanças imensas. O aspecto do clima, para chegar nesse clima aqui, os movimentos tectônicos de separação, né, de continentes, junção, separação, junção, vulcão, pega fogo em tudo, mata quase tudo, depois vem todo esse processo, cria o quê? Criou várias coisas que proporcionam ao mundo ter um clima que é o verão, que é o inverno, a gente sabe que vai fazer frio, com raras exceções, porque existe um movimento, um fluxo de água que sobe, um fluxo de água que desce, né? Nesses movimentos, o clima ele chega num termo de padronização. Às vezes dá uns desvios, mas chega num padrão de uniformização devido ao quê? A Terra se modificou. Em 3 bilhões de anos, a Terra se modificou várias vezes. Várias vezes. Deus Criador é a alma do universo, de todos os mundos que gravitam no infinito. E os espíritos encarregados em cada mundo da execução de suas leis. São agentes de sua vontade, sob a direção de um delegado superior. Então, nós estamos começando a ver aqui alguns assuntos, nos mostrando sobre o planeta que a gente mora, como as coisas são, que existem os espíritos que trabalham com isso, que outros que não trabalham, existem os espíritos superiores, existem aqueles que trabalham na floresta,
né? Como é que fala? Na cachoeira. Então, tem coisas que têm razão de ser. E a gente não pode ter preconceito e a gente tem que estudar para a gente saber, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi num estudo, que não era espírita, falando de gnomos, elementais, né, e tudo isso, eu falei, não, mas o que é isso, gente? Esse pessoal, sabe, se envolver com isso não tem sentido. Quando eu entrei para o Espiritismo, comecei a estudar, então um dia eu vi isso numa palestra, opa, aí fui pesquisar. E realmente, né? E realmente, não exatamente da maneira que aquele grupo que eu fui a primeira vez falava, porque era um pouco mais místico, mas de uma maneira correta, de espíritos e alguns não espíritos ainda, mas já com uma capacidade de trabalho para ajudar nos processos ambientais. Eu não sei se vocês têm o hábito, ou se costumam entrar em matas. O meu filho mora em Ubatuba, então ele mora no sítio, então tem muitos lugares que tem matas assim bem bastante árvore, muita vegetação, né? Tem onça também. Até tem para lá, mais mata dentro, né? E é tão interessante que tem, às vezes, quando tem aquele caminho enorme que tem uma trilha, né, e mata dos dois lados. Quando às vezes quando eu estou andando assim, gente, é algo assim muito forte. A sensação que às vezes até eu olho assim para o lado, para cima, para a árvore, como se tivesse alguém olhando para você. Quando você está andando, passando, você olha assim para um prédio, vê alguém te olhando, né? E é muito interessante a natureza, como tem os espíritos ali que são responsáveis da natureza, que chega a ser perceptível, se você tem uma sensibilidade, a percepção a gente sente a vibração como se estivesse sendo observado. É muito. Observem quando vocês forem em algum lugar assim, de mata, de coisa mais preservada, sem muita movimentação de pessoas, observem para vocês verem como é interessante. A gente percebe ali os espíritos responsáveis pela natureza. Existe uma passagem do André Luiz no livro dele que fala de uma situação, né, de um burro que estava nervoso, tem uma história lá, né, e aí ele vai contando a história e falando que tinha espíritos ali influenciando, porque a pessoa maltratava muito o animal. Então tem essas coisas aí que a gente precisa ver. Aqui nós estamos na questão 145 e vai continuar falando. E olha que é importante a gente entender que esses assuntos que nós estamos falando, eles tocam em um ponto que é fundamental no processo do espiritismo, mas principalmente nas reuniões mediúnicas, gente. Olha que coincidência. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Então ele colocou até umas fotinhos aqui, né? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. O que ele está falando assim, a gente que estudou um pouquinho de filosofia ou já ouviu alguma coisa, nesses que estão aqui, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão, Tales de Mileto, Georgia, Xenofonte, tem um monte que eu estudei 7 anos de filosofia, a Grace também, a gente estuda esses aí e as ideias são coisas incríveis. Mas quando muitas das vezes é lá do passado, algumas ideias estão ultrapassadas, sim, mas isso é assim mesmo. É assim que a vida vai trazendo mudanças e incrementando coisas. E ele está dizendo aqui, né, que na verdade eram grandes homens, sim, tinham grandes verdades. E foi base para muita coisa.
atuais. O Miramês. Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos. Só um exemplo para vocês. Por exemplo, se você pegar Sócrates e Platão, que esses nomes todo mundo conhece. Sócrates e Platão, eles falaram muitas coisas, algumas que a gente hoje vê não é bem assim, mas a maioria sim. Dentro da doutrina espírita, no Evangelho, existe uma introdução. E essa introdução é o Sócrates e Platão fazendo a introdução, e o comentário da pessoa que faz a introdução do livro também, ele mostra a coerência das ideias de Sócrates e Platão com a doutrina espírita. Quem nunca teve curiosidade de ver, vale a pena. Tá? Apesar que acho que a gente, no livro 2, nós vamos falar disso, mas só para saber. Então, grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos. Espera aí. Opa. Não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Claro, hoje, quanta coisa apareceu de modernidade, de conhecimento científico. Como se pode ensinar a alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Como se explicará a matemática de um físico, que um físico já domina e aplica, às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Então, o que ele vai dizendo aqui é como se fosse, no passado, o que se falava de iniciação, né? Dentro do Egito e em outros locais, você tinha as escolas iniciáticas. O que era a escola iniciática? Eram grandes espíritos, filósofos ou outras coisas mais, que montavam escolas onde ingressavam somente pessoas com certo nível intelectual para aprender. O povão não entrava. Hoje, está tudo liberado, né, vamos dizer assim, está tudo aí na internet, está tudo aí, ou quase tudo, porque, na verdade, quando você estuda filosofia, você começa a ver que dentro da sala de aula tem muito pouca gente, né, e você fica chateado, né, mas vai fazer o quê, né? Deixa eu ver onde a gente vai mais aqui. Ok. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. É violentar o que não pode ser agredido. Então, é assim, eles também têm limite. E tem coisas que eles não podem saber, então ele não se envolve com aquilo, porque aquilo é complicado, né? Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos, precursores da ideia cristã. Acabei de falar do Sócrates e Platão. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Essa frase aí que ele fala. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não faz sentido, que não acrescenta. Né? Às vezes, quantas vezes a gente vai... chama até atenção a determinado assunto, aí a gente começa a ouvir aquele vídeo, aquela coisa, e percebe, fala, para que isso? Né? É algo tão assim, inusitado que só para nível de conhecimento aquilo não vai acrescentar em nada. Às vezes a gente perde tempo com algo que não, sim. que não precisa. O Miramês, ele é muito assim, tá? A gente viu, a gente vai ver e vai continuar vendo muita coisa que ele coloca. Olha, tem coisas que estão fora do nosso alcance, então vamos ao que interessa. Vamos pensar na caridade, vamos pensar na humildade, ele vai muito por aí, dando aquilo que é importante realmente para o ser humano. Né? Vamos ver mais um pouco aqui. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a serem interpretados em inúmeras faixas evolutivas. Então vamos pensar.
Grandes espíritos passaram aqui na Terra, falaram coisas importantes que as pessoas não entendiam e fizeram escolas iniciáticas só para alguns. E aí você fala, de todos que passaram, nenhum deles chega nem perto de Jesus. Nem perto. Mas Jesus falou para o povão. Ele não foi para os templos, ele não foi falar para os reis, ele foi falar para o povão. E aí? Entenda a grandeza de um espírito. Ele ensinou de modo singular. Como é que Jesus ensinava? Através de parábolas, de histórias. E ele sabia que mesmo assim não seria fácil, mas aquilo era uma maneira dele falar de coisas extremamente complicadas. Então, ele ensinou de um modo singular, de maneira a serem interpretados em inúmeras faixas evolutivas. Quando nos diz que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Então é exatamente isso, é o caso da doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, um instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. Conhecer mais de acordo com a gradação das inteligências. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Então, a gradação das inteligências vai alcançando as verdades, né? Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbe os vossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Então, aqui, essas coisas, quando no Espiritismo são escritas, me deixa tão entusiasmado, me deixa tão feliz, me deixa tão, assim, sabe, cada vez mais gostando da doutrina, porque é um espírito miramês, é um espírito muito evoluído. Olha o que ele fala, né? Não se turbe os vossos corações se encontrarmos alguma coisa que foi falada como sério, mas tem um erro. Eles são motivo para estudar mais e buscar a verdade, porque as verdades não são disponíveis para nós, todas as verdades ainda. Então nós vamos cair em contradição, nós vamos ler coisa, achar que é uma coisa e é outra. Vai ter espírito que vai falar alguma coisa que não era bem aquilo. E basta estudar a doutrina espírita, que nós estamos estudando, e nós vamos ver isso. Uma pergunta e uma resposta, depois uma pergunta parecida com uma resposta diferente. Mas como assim? Existe isso dentro do movimento da doutrina espírita várias vezes. Ah, isso é um problema? Não, é um problema para quem não estuda. Porque quando você estuda, você vai entender que aquilo ali e aquilo lá se completa, se complementa. Então, essas coisas são importantes a gente ir entendendo, porque não é simples, não é fácil estudar a doutrina. Não é. Gente, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Só esse finalzinho, né? Opa. Como é 145, só o finalzinho. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Então, essa é a grande esperança, né? E é a lei, né? E é da lei, E depende de nós, né? A gente tem que pensar, é da lei, mas é nós que vamos fazer. Não adianta ficar, da lei, então vai acontecer. Não vai. Não vai. Né? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, exatamente. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Aqui. Gente, perguntas. Quem tiver perguntas, comentário, fique à vontade. Quem não está no palco, se quiser fazer pergunta, a gente vai ouvir do mesmo jeito. Ruela, acabei de chegar a uma conclusão agora. Eu achava que o mundo desencarnado, 7, 8 vezes maior do que o número de encarnados, hoje você definiu bem. Então, assim, tá todo mundo empregado, né? Para cada encarnado tem um espírito que cuida. Para o matinho, para a mata, para a praia, para psicologia, medicina.
Então todo mundo está empregado lá em cima também, não tem folga. Né? Estudando também, responsável, né? Não, a quantidade de espíritos desencarnados é isso mesmo. É de 3 ou mais vezes do que encarnados. É assim mesmo. Né? Porque a demanda lá é maior do que daqui. Você pode achar que não, mas é verdade. A demanda no plano espiritual, nos níveis, né? Os níveis, você tem o 4º nível, o 5º, o 6º e o 7º. Em todos esses níveis, a quantidade são enormes. Né? E nesse mundo de encarnado, com os desencarnados logo acima, que são as colônias, nosso lar e essa coisa toda, aí vai brincando uns 20 a 25 bilhões de espíritos. E você, Maurício, faz sentido, porque hoje, por exemplo, fui fazer uma aula de yoga que faz um extremo bem à minha alma. É incrível como que a gente traz uma presença de espírito, uma professora muito consciente. E aí eu estava pensando lá no momento que a gente tem de meditação, né? E pensando que tem espíritos que estão ali naquele momento, né? É uma academia de yoga, tudo, mas que estão ali nos ajudando a buscar aquele eixo, aquele centro, a estimular a saúde, né? A nossa saúde ali, não só física, mas o equilíbrio da nossa mente, né? Então, a gente reforçou agora o meu pensamento que eu tive de manhã, que sim, tem espíritos, né, que são certamente professores de yoga, que instruem aquela professora para conduzir tão bem, para nos ajudar. Né? Então, todas as áreas têm também os profissionais que estão trabalhando e indo para o bem, né? Com certeza. Pessoas, né? É isso. Alguma questão, alguma coisa? Estamos chegando no tempo. Eu queria saber uma coisa. Nos dias atuais, as famílias são menos numerosas do que antigamente. E esse número de desencarnados e encarnados deve mudar isso muito rapidamente. O que acontece com esse excesso? Encarna em outros mundos? Ou existe algum estudo próprio para isso? Quando a pessoa fala longe do microfone, fica muito baixo, mas eu estou entendendo que está questionando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Está questionando. Eu perguntei, está ouvindo bem? Ela falou assim. Porque está do meu lado. Eu estou falando no meu ouvido aqui. Você está questionando a questão dessa diferença de encarnados para desencarnados, não é isso? Muito bem. Para encarnar tem fila. Já começa você entendendo a problemática. Para encarnar tem fila, e não é pouca fila. Né? Porque encarnar, para muitos espíritos, não querem encarnar. Espíritos que estão em situações muito difíceis nas trevas, no baú, não querem encarnar. Lá tem o domínio dele, ele não quer sair. Mas tem fila para encarnar. Então, você pensa assim, se você olhar a demografia de habitantes do planeta, você vai perceber que a gente entrou no processo de transição e teve um aumento imenso de espíritos encarnados. Nós saímos de 2,5 bilhões para 7,5, assim, em questão de 30 anos, coisa absurda. Então, encarnou muito. Por quê? Porque veio muito espírito do umbral de situações difíceis que estão por aí. Nesses 1950, 1960 para cá, o volume é imenso. E aí você percebe, quem tem uma certa idade, que viveu uma vida anterior e que vive essa, percebe que o mundo está muito diferente. O mundo está mais violento, o mundo está menos preocupado com religião, o mundo não está preocupado com o que o outro pensa ou não pensa, vou fazer mesmo. Então está um negócio assim maluco. Está um negócio maluco. Sempre teve problema, mas não nesse nível que está tendo. Então, assim, não é problema isso. Então, pensa assim, a lei divina dá o jeito de as coisas se resolver do jeito que tem que resolver. Então, precisou encarnar mais ou menos quase 4 bilhões, 5 bilhões de espíritos, vai encarnar. E encarnar. E agora você tem uma quantidade tão grande de encarnados, a partir de 30, 40 anos para cá, que uma família que tinha 8 filhos agora tem 2, mas a quantidade é tão grande que esses 2 vale mais que 8, duplica, triplica a quantidade.
E nesse processo de transição, está tendo muita entrada de espíritos, mas também está tendo muita saída, porque o processo de migração já começou. Já começou. Né? Ou seja, eu já li em livros que nós fizemos curso de transição, e esse livro tem, deve ter uns 15 anos que foi escrito. Naquela época, lá nesse livro, contava, 15 ou 20 anos que foi escrito, contava que a espiritualidade estava caminhando em nosso lar e vira uma nave espacial, assim, uma coisa monstruosa, maior que o Maracanã, que era uma nave espacial de Júpiter, desencarnados, né, que veio buscar desencarnados que iria ser migrado para outro planeta. E era uma quantidade assim de 200, 300 mil. Então, você imagina os movimentos que existem nesse processo são muito grandes. Então, assim, demograficamente, a gente olhando, a gente entende claramente que o mundo precisava de um boom de nascimento de espíritos para comportar essa última chance que esses espíritos teriam, encarnando pela última vez, ou tendo a chance de encarnar, fazer alguma mudança e continuar aqui. Porque esse é o processo. Não sei se te ajudou ou se complicou, porque eu entendi um pouco da sua pergunta, tá? Mais alguém? Daqui está tudo tranquilo, Ruela. Tá bom. Então, nós vamos para o nosso encerramento aqui, tá? Nós vamos terminar a nossa transmissão. Vamos aqui agradecer a Deus. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fazer a nossa prece para agradecer essa oportunidade maravilhosa, porque a gente, às vezes, não entende as oportunidades do jeito que elas realmente são. Muitas das vezes, a gente vai aprender sobre as oportunidades que tivemos como maravilhosas depois, às vezes, em outras situações. Então, vamos entender que aprender sobre a doutrina, aprender sobre as coisas que nos instruem de espiritualidade, que nos faz tão bem, é uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando, e não vamos perder isso. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, abençoa o nosso coração, abençoa esse planeta tão necessitado de paz, abençoa essa casa espírita, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade, a todos os encarnados e desencarnados que lá são tratados. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Boa noite a todos, bom resto de semana, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, gente. Estamos terminando aqui. Boa noite, bom descanso a todos.